Oi, pessoal, espero que estejam todos bem na medida do possível dentro desse quadro caótico. De antemão, já agradeço ao professor José Carlos pelo convite. Eu sou estudante de História da UERJ, estou me formando em História. Sou educadora popular de História Geral e História do Brasil, do Centro de Estudos Ações Solidárias da Maré, do curso pré-vestibular e do curso preparatório. Também sou poeta slammer, que é uma modalidade de poesia, que é essa poesia periférica, uma poesia preta, uma poesia de rua, que começa na América do Norte e chega aqui no Brasil aí nos anos 2000, né? E slam significa aquele que bate com força, então é aquela poesia, né, que vai te chocar mesmo, que vai falar sobre realidade. E sou atriz, né, cantora do coletivo Buzina Oficial, que é um coletivo de artistas de rua e periféricos. Então, vou falar aqui hoje um pouquinho da minha experiência na educação popular, né? Como que eu agrego todas essas minhas identidades artísticas e da história dentro da minha sala de aula, dentro das minhas experiências com as minhas turmas, né? Primeiramente, eu queria falar do CIASM, que é o espaço que também me dá uma formação de educadora popular, que faz toda a diferença para mim. Eu entro no CIASM em 2011 como aluna do curso preparatório, né, que é um curso preparatório para ensino médio, que vai te preparar para acessar essas escolas técnicas, né, para os concursos. E depois eu faço o curso pré-vestibular em 2011. Em 2015, perdão. Em 2011, né, eu passo para o Programa de Vocação Científica da Fiocruz. Eu não passo em nenhuma escola técnica, eu passo para esse programa que é chamado de PROVOC, que é como se fosse um PIBIC, só que do ensino médio. E esse PIBIC do ensino médio, chamado de PROVOC, eu vou atuar nele concomitante com o meu ensino médio. Então, eu fiz um ensino médio numa escola pública regular, saía de lá e ia para a Fiocruz, né? E desenvolvia minha pesquisa na área de História das Ciências e da Saúde, que é onde eu desenvolvo pesquisa até hoje. Estou aí já esses 8 anos de caminhada nesse espaço da História das Ciências, né? E o meu lugar como educadora popular, eu preciso falar do CIASM porque é o espaço onde formou a minha identidade, né? Porque como moradora da Maré, e também a gente aprende desde cedo o que é repressão e o que é resistência, porque a gente precisa se defender, né? Então, como que eu, né, moradora desse espaço, adolescente, vou formar minha identidade compreendendo tudo que eu assisto, que é algo pejorativo, que é algo ruim, né? Eu tô falando de 2011, então ainda não tem esse boom da internet, enfim, esse boom desse debate que a gente tem hoje. Como que eu formo essa minha identidade se tudo que eu vejo é algo pejorativo, é algo ruim ao meu redor sobre o que eu sou? Então, a primeira coisa que eu faço é negar essa identidade. E aí foi no espaço do CIASM onde eu aprendi a falar dessa minha identidade. Para quem não conhece o CIASM, é um espaço que tem 23 anos e que algumas pessoas importantes estudaram lá, como a Marielle, por exemplo, Marielle Franco. Ela foi aluna do CIASM para o seu vestibular, depois ela passou para a PUC. E ela também trabalhou no CIASM, né? A Renata Souza também foi aluna do CIASM, também passou pra PUC, enfim. Uma galera que me inspira muito, que eu tive o prazer de conhecer e de estar atuando junto, né? E aí no CIASM eu aprendi por que eu sou favelada e por que isso não é ruim. Por que eu posso falar sobre isso? E depois que eu aprendi isso, eu trouxe pra mim e joguei isso pra todas as esferas da minha atuação. Então foi importante também passar pelo CIASM para entrar na universidade, porque a universidade é um espaço onde eu me deparei com muitas pessoas diferentes de mim, né, de várias esferas diferentes, ainda mais sendo uma mulher cotista, favelada, não branca. Então, foi muito complicado esse processo, mas ao mesmo tempo que foi complicado, foi tranquilo porque eu tinha passado pelo CIASM. Mas aí, né, eu faço, como eu falei, o curso História, e o curso de História, ele consegue ser muito eurocêntrico ainda, né? Por mais que a UERJ seja um dos espaços onde a gente já tenha alguns debates mais abertos sobre determinados assuntos, mas querendo ou não, o currículo ainda é muito eurocêntrico. Então foi um processo também para me reconhecer dentro desse currículo e reconhecer como que eu passaria determinado conteúdo. Até porque o processo de educação popular, quando eu entro numa sala de aula, né, eu espero e eu preciso não permanecer sempre num lugar confortável em sala de aula.
qual é esse lugar confortável? Que é esse lugar de eu levar meu material pronto e achar que sempre vai ser o cospe-giz, como a gente fala, né? Colocar no quadro e aí vou embora, tudo certo, todo mundo entendeu, beleza, né? Eu não quero que sempre seja esse lugar confortável. Eu quero que o aluno me confronte também, eu quero que ele pergunte, eu quero que ele participe e eu quero que ele se veja dentro desse assunto que eu tô falando e também, se ele não se veja, eu quero que ele fale, né? E eu quero sempre estar me renovando também dentro desse currículo. Então eu tive que realmente entender esse currículo de história, entender como que eu levaria ele para dentro da minha sala de aula, entendendo que eu seria a pessoa que estaria dando essa aula, porque eu falo muito que o nosso corpo é político, né? Quando eu entro numa sala de aula para passar determinado assunto, eu já passo também um pouco de quem eu sou, porque a pessoa vai me olhar, ela vai tirar conclusões também sobre isso. Então eu também tenho que saber me defender e saber colocar esse conteúdo. Então em sala de aula normalmente, como eu dou aula na Maré, é um pouco mais fácil para mim entender que público que eu tô trabalhando, né, com essa turma. Mas eu sempre tento trazer assuntos, né, dentro da nossa identidade, que é uma identidade preta, que é uma identidade favelada, inicialmente. Não que meus alunos não possam aprender outras coisas, é claro que nós podemos e nós devemos, né? Mas eu sempre tento, por exemplo, eu gosto muito de falar da Revolução do Haiti, pra gente entender que a gente também tem protagonismo. Eu gosto de falar da Revolta dos Malês, eu gosto de falar da Conjuração Baiana, né, da Revolta da Chibata. Então, por mais que sejam conteúdos que nem sempre vai estar caindo nos concursos públicos que eles vão fazer, sejam preparatório ou pré-vestibular, mas isso é uma forma também de eu me aproximar dessa turma, né? Uma vez que eu faço um debate sobre a relação de amas de leite no século XIX, numa construção de longa duração com as empregadas domésticas atualmente e de todo o processo da regulamentação dessa profissão, eu tô buscando um público, até porque, gente, no CEASM, no pré-vestibular, no curso, né, pré-vestibular, nós somos mais de 150 alunos, né, eles são mais de 150 alunos, somos 3 turmas, a gente tem 3 turmas atualmente, e essas 3 turmas são muito diversas. A gente tem alunos do ensino médio, mas a gente também tem alunos, por exemplo, como a minha mãe, que já foi uma aluna do pré-vestibular. Eu tenho mães de amigos, então é uma galera bem diversa. Então é diferente de trabalhar com o público do ensino médio, que eu meio que vejo relembrando deles. Mas um feedback que eu tenho muito dos meus alunos é sobre a escuta e o quanto que eles precisam dessa escuta, né? A gente faz uma avaliação 2 vezes por ano, para os alunos, anônima, né, para os alunos escreverem o que eles acham do projeto e o que eles acham de cada professor. Então é um feedback muito bom que a gente tem, porque, por exemplo, nos meus feedbacks eu recebi os alunos pedindo para eu fazer mais trabalho em grupo. E aí no outro ano eu já fiz mais trabalho em grupo. Então são coisas que a gente tá ali para repensar. Uma coisa também que eles falaram muito nas minhas avaliações é o quanto que eu escuto, né? Porque normalmente eu entro em sala de aula e eu faço ali uns 10 minutinhos de relembrando, uma conversa, um bate-bola mais rápido. E aí, galera, o que vocês viram sobre a Revolução Francesa? O que vocês acham sobre isso? Quero que eles tenham protagonismo, né? Normalmente no início da aula, sempre quando eu chego no início do ano, eu pergunto o que eles gostariam de ver na matéria, o que eles esperam dessa matéria. E aí, numa conversa, a gente vai falando de vários assuntos e eles nem percebem. Então, essa é uma coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas turmas atualmente. Eu acho que um grande problema que normalmente acontece, foi uma coisa que eu passei durante toda a minha vida, né? Eu sempre fui uma aluna que falava demais, que não ficava quieta na cadeira, porque eu sempre fui da dança, então que não gosta de sentar direitinho, enfileirado e quieta, é uma coisa que sempre me asfixiou muito e sempre ouvi muitas falas negativas de alguns professores, né? E essa ideia de que o aluno ele não tem nada para te passar, de que, né, esse aluno como um ser sem luz, é uma ideia muito errada para mim. E quando a gente fala de alunos de favela, né, que eu tô falando de alunos que desde os 4, 5 anos de idade sabem o que é um caveirão, eu tô falando de alunos que sabem o que é um helicóptero atirando, enfim. E eu tô falando de alunos que sabem o que é a polícia invadindo a sua casa. Então eu tô falando de um grupo, né, que tem que amadurecer muito cedo, por mais que ainda sejam crianças e adolescentes. Tô falando de um grupo que tem que amadurecer muito cedo. Então eu acho que é errado pra mim,
e também independente de qualquer outra criança e adolescente, a gente achar que esse adolescente não tem nada para passar para você, né? Então, eu sempre tento trabalhar através desse ponto de vista, assim, que eu também vou aprender naquela turma. Todo ano, as minhas turmas, eu tenho vivências diferentes, experiências diferentes, né? Como a Bell Hooks fala, assim, cada turma vai ter uma experiência. Você pode ter um método, ele pode ser aplicado, sei lá, durante 5 anos, né? Mas em cada turma você vai ter uma experiência diferente, porque vai depender do entusiasmo da turma, do horário da aula, né? Em como que aquela turma vai receber aquele conteúdo. Vai depender de vários fatores e não só do professor ou só da turma. Mas também vale pra gente entender que turma é essa que a gente está trabalhando. É uma turma que é da favela do Acari, é do Complexo do Alemão, é de Botafogo, é do Leblon, é da Maré, né? Quais são as especificidades desses grupos? Uma das minhas experiências de sala de aula também, como eu falei, né, que é não só trabalhar a identidade, mas é dar protagonismo pro aluno. Quando eu comecei a dar aula, eu comecei a ver estratégias, né? Em 2017, que eu comecei a trabalhar como educadora de História da Atualidade, que era uma aula que acontecia aos sábados e sempre com uma roda de conversa depois de algum documentário, filme de convidados, enfim. E aí eu comecei, né, depois que eu comecei a atuar em turmas mais contínuas durante a semana, que foi dando aula de história geral no preparatório, eu comecei a ver algumas estratégias para que eu conseguisse o protagonismo daqueles alunos e que eu conseguisse a atenção deles também. Até porque eu sou jovem, né? E aí, imagina, você chegar numa sala de aula mega jovem e tal, nem sempre os alunos vão te olhar e vão falar assim: ah, professora é legal, vou parar para escutar a aula dela. E outra alternativa também foi quinzenalmente separar alguns alunos para que pudessem dar aula no meu lugar. Mas não a aula inteira, para que dessem 15 minutos finais da minha aula com um assunto sobre determinado período histórico que eles tivessem preparado. Então surgiu várias paradas legais, assim. Na primeira semana eu tive um aluno que trouxe uma tirinha do Instagram sobre aborto na Idade Média. E aí uma parada que eles não sabiam que existia, então foi bem interessante e foi tudo pelo celular. Então a gente viu a tirinha no celular e a gente trabalhou aquilo juntos, né? E foi bem legal. E aí na outra aula, na outra quinzena, outro aluno, né, decidiu trazer sobre outro assunto. Eu acho que ele trouxe sobre Segunda Guerra Mundial, alguma coisa das políticas que fizeram pós Segunda Guerra Mundial. E foi muito interessante, inclusive foi incentivador para aqueles alunos, né? Porque esses alunos têm contato comigo até hoje e eles sempre falam: ah, eu vou ser professor também, vou atuar na educação também. E eu acho que isso não tem dinheiro que pague, né? A gente ter esse feedback dos alunos. E por mais que seja uma turma muito cheia, uma turma bem lotada, assim, com 52 alunos e tal, então foi bem interessante trabalhar assim, dando um protagonismo para eles, sabe? Dando uma responsabilidade também. Claro, compreendendo se o aluno tem celular, se o aluno não tem, qual o recurso que ele tem para fazer aquilo, ele pode me chamar também para montar aquela aula com ele. Então, para finalizar, essa minha formação como historiadora, ela me auxilia muito na busca dessa minha história, né? Como o Fanon vai falar muito em Pele Negra de Máscaras Brancas, sobre essa busca, né, do que é anulada pelo eu branco, né? Que o eu branco anula a existência do eu preto e o quanto que a gente, durante muito tempo, vai buscar essa construção dessa história. E aí, fazer a faculdade de História, para mim, me auxiliou muito nesse sentido, de buscar essas narrativas e de compreender esse sistema, né? E de buscar essas desconstruções e trazer para minha galera. Porque muitas das vezes a academia, ela se afasta da sociedade como um todo e principalmente da sociedade marginalizada, né? Então tem muitas compreensões, por exemplo, que a gente vai ver favelado defendendo certos tipos de governos autoritários, ou, por exemplo, a pena de morte, sendo que são questões que nos atingem diretamente e às vezes a gente fica sem compreender o porquê. Mas basta 1 minutinho de conversa, 2 minutinhos que você começa a entender o porquê, né? Porque é uma galera que tá muito antenada no jornal, na TV, há um discurso mais fácil, e aí a gente vê o afastamento mesmo dessa academia da galera. E quando a gente explica algumas coisas, a gente já vê o quanto que faz toda a diferença, né? Que é uma coisa que eu vejo muito com meus vizinhos, com a minha galera aqui da rua. Então, é um pouco disso que a história me auxiliou. E a arte é liberdade, né? Ser artista não é só falar que eu sou artista e não é só
cantar uma música. Ser artista é viver arte, é fazer arte. E ser artista vai estar em todas as esferas que eu estiver atuando, independente do lugar que eu atuar. Então, como eu tô falando de arte, eu vou trazer uma poesia minha, chamada Maré Meu Quilombo, que é uma poesia que eu gosto de trabalhar em sala de aula, e é uma poesia que eu já participei de alguns concursos com ela também. Eu acho que é interessante para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho. E ela fala assim, né? Ela começa assim. Eu vi lá do alto do morro da Maré uma linda menina cor de café que sonhava um dia ser o que quiser. Um dia, passando erguida pela vida, a polícia chegou dobrando a esquina, transformando os sonhos da menina. Andando pela favela, eu posso perceber o quanto a gente não para. Independente da hora que você passa, vai ter uma barraquinha de frutas ou um bar vendendo cachaça. Se isso não é se aquilombar, eu nem sei te explicar. Porque favelado resiste, persiste e insiste. Só se para a favela quando o Estado reprime, o clima sufoca. Silêncio nunca foi sinal de paz. Para nós que somos confundidos todo dia com marginais, os nossos gritos são uma herança ancestral. Mostrar que estamos vivos é necessidade principal. É da maré que eu tiro as minhas forças. Já disse Renata Souza, e Orosina Vieira não subiu o nosso morro à toa. Foi para ser símbolo de resistência que, com o primeiro barraco de madeira, ela é a padroeira da minha existência desde 1940, mostrando que sobre as águas iríamos construindo os maiores complexos de favelas e que a palafita seria o chão dos pretos que a ditadura removeu em mais uma política de higienização. Engraçado que para eles nós somos a sujeira da nação, mas nós não somos os responsáveis por tanta poluição. A burguesia agora que se ligou e quer protestar pela Amazônia, mas sobre o genocídio indígena prefere incorporar os jesuítas e levantar a bandeira da Inquisição. É por isso que reagir é minha principal função dentro de um sistema que todo dia deixa mais um corpo dos nossos no chão. O meu grito representa a Dandara, Anastácia, Cláudia arrastada e Marielle assassinada. Então não vem me pedir calma para diminuir o tom da minha fala. Se meu grito te incomoda, nem vem me dirigir a palavra. A casa grande surta, vendo o sucesso da favelada, porque o que eles querem é me ver arrastada, sufocada, acorrentada num tronco que antes ficava no meio da praça e hoje representa a pátria armada. São snipers, drones e granadas. Me diz se isso não é uma atualização das chibatadas. A dominação pelo terror funciona com ameaças ou com a bala encravada nos nossos corpos, nossas pautas, nossas casas. Ele não viu que Marcos Vinícius estava com a blusa de escola? Não viu que Jeremias estava jogando bola? Não viu que Maria Eduarda estava dentro da escola? A cor eu te garanto que ele viu. Se fosse um playboy, ia pensar 2 vezes antes de largar o dedo no fuzil. É por isso que em sala de aula não esqueço de falar que em 1804 Haiti protagonizou uma revolução, aboliu a escravidão e expulsou os franceses daquela região. É a narrativa mostrando que foram os nossos que lideraram essa luta contra as amarras e não uma princesinha portuguesa que tinha uma mucama em casa. Eu tô sempre armada, com a minha palavra e caneta de quadro na mão. É a ascensão da favelada, construindo suas histórias e mostrando quais são as narrativas que os alunos vão levar para casa. Mostrando as batalhas dessa vida, de uma vida corrompida, onde o Estado é quem domina, levando dor e agonia. Me diz agora, menina, qual o rumo da sua vida? Favelada também opina e tem que ser compreendida. Favelada também opina e tem que ser compreendida. A favela também grita e cansou de ser interrompida. Beatriz Virgínia. Muito obrigada, gente. Boa sorte aí pra vocês e muita axé.